Boa noite, bem-vindos para essa live de terça-feira, onde a gente normalmente fala sobre plano de ministração. Olha os cabelos, sente só. E nesse plano de ministração, a gente começa a conversar um pouquinho sobre temas super variados. Como é que a gente ministraria? Né? Como é que a gente ministra áreas específicas? E hoje não vai ser diferente. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa diferente um pouco. Nós vamos falar sobre ministrar crianças e adolescentes. E essa pergunta eu vou trazer um pouco de entendimento para vocês, por que nós vamos falar sobre isso hoje. Mas a minha caixinha de perguntas, muitos de vocês levantaram questionamentos sobre isso e a gente quer conversar um pouquinho com vocês. Vamos ver se a Ilza vai aparecer aqui comigo ou se sou só eu hoje. Bem-vindos, todos vocês. Prazer dividir com vocês esse entendimento sobre ministração a crianças. Nós somos pais, talvez vocês são professores, talvez líderes de departamento infantil, né? E às vezes nós vemos algumas coisas e a gente identifica, nossa, eu acho que ela precisava de uma ministração. Porque, querendo ou não, todos nós sofremos influências demoníacas. Somos influenciados espiritualmente, né? Não importa se a nossa família é maravilhosa, não importa se a gente teve ou não dificuldades na nossa criação, as legalidades espirituais são muito reais. E nós vemos isso em ação na vida das crianças. Mas nós vamos falar hoje, o que nós vamos tratar hoje é um pouquinho diferente e o entendimento de o que fazer, então, como ministro ROF. Talvez tu é um ministro do ROF, talvez tu deseja ser um ministro ROF, talvez tu deseja receber ministração, né? Talvez tu está olhando, eu queria tanto que eles ministrassem o meu filho, a minha filha. Então deixa eu dar um pouquinho de compreensão o que nós fizemos, o que aconteceu hoje. Eu recebi uma ligação de uma mãe, então, que ela tem uma adolescente de 14 anos que tem apresentado alguns sintomas de depressão, alguma dificuldade já há alguns meses, né, já praticamente há um ano, desde que eles se mudaram, mudou toda a rotina, né, dessa adolescente. Então ela perdeu a amizade. E era uma moça dentro de uma família, no ministério, né, eles são um casal que tem um ministério com casais. Então pessoas que servem ao Senhor. O seu outro filho mais velho já está na faculdade e também houve essa perda, né? Ano passado ele saiu. Aqui nos Estados Unidos, os adolescentes mais velhos, quando vão para a faculdade, depois dos 16, 17, eles moram na faculdade. Então houve essa distância entre o irmão e as coisas ficaram um pouquinho difíceis, então, para essa moça, para essa adolescente. Então ela começou a apresentar sintomas de depressão, isolamento, tristeza profunda, tudo aquilo que a gente sabe, né? Que nós, como seres humanos, nós passamos por fases difíceis. E ao ser avaliada por um profissional, foi considerado um caso único. Ela não precisava de medicação, ela não precisava de nada, mas que era para estarem analisando a situação. E o que acontece é que ela acabou então indo para a escola, uma escola nova, onde ela fez algumas amizades e saiu desse estado de depressão. Então ela realmente precisava desse contato que aconteceu. Ela teve um sistema de apoio bem legal antes da pandemia. Mas o que começou a acontecer é que essas amizades, né, começaram a levar ela bem distante dos princípios que o Senhor sempre desejou para a vida dela e que os seus pais ensinaram ela. Então, a pergunta é, Jaque, eu queria que ela fosse ministrada por vocês. E eu vou falar aqui como mãe, eu não tenho essa experiência, meus filhos ainda são muito pequenos, eu não consigo imaginar o que passa dentro do coração de um pai e de uma mãe, né? Hoje foi essa minha conversa com ela, do entendimento de que é muito difícil. É muito difícil tu tá vivendo, né? Tu ensina, tu cuida, e aí depois tu vê crianças, 14 anos, hoje eu disse criança, né? Já é uma adolescente.
mas fazendo as suas escolhas bem distantes daquilo que a gente sempre intentou. Isso é crescer, isso é amadurecer. Mas quando algumas escolhas começam a machucar, a ferir os princípios de Deus e a ferir a própria família, é complicado. Bom, então qual é a primeira solução que se encontra? Essa pessoa precisa de ministração. Nós já ouvimos bastante sobre o Ministério ROF. Nossas pessoas que fazem são completamente transformadas. Então, essa é a ideia. E aí foi a minha vez de poder acolher essa mãe, entender a situação que ela está passando, mas poder também ser muito real, né, com essa situação, onde, na verdade, os pais, eles são empoderados pelo Senhor. Né? O Senhor, ele nos deu esses presentes, essa herança, para que a gente pudesse trabalhar com o lado espiritual nas nossas vidas. Quando eu trabalho na minha vida, é uma herança que eu estou deixando para os meus filhos. Muitas pessoas vêm e perguntam o que eu posso fazer, né? Qual a herança que eu posso deixar para os meus filhos? Na verdade se tu trabalhar em ti, então tu vai conseguir deixar essa herança tão grande para os teus filhos. Então a pergunta que veio e agora? Eu preciso de ministração. Minha filha precisa de ministração. Oi, oi! E aí o que acontece? A gente então fica nessa situação onde a gente entende, compreende a situação da mãe, mas nós entendemos que quando nós fazemos a ministração ROF, como a gente tem falado aqui, né? Esse aconselhamento cristão, essa ministração que a gente chama, ela não é dar conselhos, ela não é ficar conversando sobre histórias da tua vida, né? E daqui a pouco tu necessita disso num outro local, num outro momento, com um outro profissional. Mas o ministro ROF, ele é muito específico naquilo que ele vai fazer. Quando tu chega com um problema, uma situação, nós vamos avaliar rapidamente, junto com o Espírito Santo e com tudo que tu nos traga, as portas abertas de legalidade. É isso. São as questões espirituais. Existem também questões emocionais, vocês veem aqui nos nossos posts, a gente fala um pouco isso, sim. Mas é uma parte. O nosso foco realmente são as questões espirituais. Trabalhar com as raízes espirituais. O que acontece? Para a gente poder trabalhar com uma pessoa as raízes espirituais, essa pessoa tem que ter uma consciência muito clara, né? Dos acordos que ela vai começar a desatar no reino das trevas. E o que acontece quando a gente ministra um adolescente, uma criança? Eles não têm essa concepção clara. Né? Eles podem compreender um pouco, entender, mas quando eles estão diante de dois adultos, raramente, a não ser que já existe uma confiança muito grande, normalmente eles fazem o que a gente pede. Essa é a experiência que eu e o Marcelo temos, né? Olha isso aqui, o que tu acha? Tu concorda? Ah, sim, concordo. Mesmo que no coração deles eles não estão concordando, né? É difícil. Não se tem aquela condição emocional de poder olhar e dizer o seguinte: não, eu aceito isso ou eu não aceito isso. Então, quando a gente recebe um pedido para ministrar crianças e adolescentes, é por esse motivo que normalmente nós não trabalhamos, porque vão ser acordos que vão estar sendo fechados, rompidos, cancelados. E eu, como um adulto, nem eu às vezes tenho noção exatamente de quais são esses acordos que eu estou cancelando, numa totalidade. Muitas coisas nós fazemos por fé. Agora, nós sabemos que tudo no reino do Espírito de Deus é pela fé, né? É nós crermos. Todas as vezes que tu faz uma coisa meio que engolida ou porque alguém mandou, é por um período de tempo, né? Por um período de tempo, tudo bem, mas não se sustenta. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, ao trabalhar com crianças, isso normalmente não acontece. Porque aqui nós rompemos com legalidades espirituais. Mas qual é então, o que eu faço, Jaque?
né? Eu tenho visto essas situações, eu tenho visto comportamentos, eu vejo influências demoníacas, eu vejo opressão ocorrendo, sabe? Várias mães falaram comigo hoje quando eu abri aquela caixinha de perguntas aqui no Stories e falando isso, é isso que eu tô vivendo, o que eu faço então? Então é isso que a gente está aqui para falar hoje. Na verdade, quando nós trabalhamos com as legalidades na nossa vida. Só que, gente, vamos falar bem sincera, e eu vou ser bem sincera agora. Normalmente nós queremos terceirizar o problema, né? Se eu tenho um problema na minha casa, eu não quero nem investigar, eu quero chamar alguém e que alguém resolva ele. E infelizmente a gente também tem feito isso com a nossa maternidade, paternidade, com o nosso lugar, né, de pais e mães, e não só isso, pais e mães que estão assentados em regiões celestiais, reinando com Cristo. Esse é o nosso lugar, esse é o meu lugar, esse é o teu lugar. Mas simplesmente, às vezes, a gente decide terceirizar. Então eu vou mandar para que alguém resolva essa situação. Então, o meu papel como mãe, como pai, como avô, seja qual a função que tu tem exercido, né? E tu vê esse tipo de comportamento, essas situações que estão ocorrendo, tu tem autoridade. Tu foi investida de poder e autoridade. Quando tu tem responsabilidade por algo, tu tem autoridade. Tu é responsável pelo teu filho que é menor de idade, que está na tua casa, que ainda precisa andar segundo as tuas regras, tu é responsável espiritual por eles. E claro que essa mãe, uma ministra também, ora pela filha, tem ouvido muito do Senhor, tem seguido os passos que Deus tem dado para ela, mas há necessidade de ir mais profundo. Então, quando ela trouxe depressão, problemas de identidade sexual, as primeiras perguntas que eu faço perguntei, tu consegue identificar algumas dessas questões na tua vida ou na vida dos teus familiares? O que é trazido? Sim, eu lidei com depressão. Segundo, eu fui adotada. Então eu não tenho como saber. A minha mãe tinha 15 anos quando ela me teve e eu não tenho como saber toda a história. Gente, quando eu trago esses dados, e às vezes eu falo assim de uma forma tão corriqueira, porque para mim são mais informações e que eu computo como uma ministração, eu quero que vocês entendam que são realidades, são situações que as pessoas têm vivido, né? E que não existe aqui nenhum julgamento. Porque a tua família fez isso, porque eles se envolveram naquilo. Não existe essa vergonha, né? Então eu quero que vocês comecem a se contatar com isso. Às vezes a vergonha impede que a gente lide com algumas questões. Então quando ela trouxe, a mãe engravidou aos 15 anos, deu a filha, não pôde criar. Ali nós já vemos pecados sexuais nessa herança familiar, né? Então relacionamento sexual antes do casamento, né? Ali na adolescência, nós não sabemos quais os demais envolvimentos sexuais havia nas outras gerações. E daqui a pouco tu diz, já que eu não fui adotada, mas eu também não sei. E não tem problema. Nós temos o Espírito Santo. Sabia? O Espírito Santo. Eu tenho falado com pessoas, a gente está terminando a nossa capacitação, onde as pessoas têm me dito já que eu tenho tido sonhos, onde Deus tem me mostrado a minha casa antiga, a casa dos meus avós, e eu tenho sentimentos muito claros daquele local, e que hoje me afetam ainda, sei lá, ansiedade, um tormento demoníaco daquela época. Então o Senhor, Ele fala conosco, Ele mostra para nós. Como é que Ele faz isso? É de tantas formas. Quando nós podemos abrir os nossos ouvidos, quando a gente começa a dizer, Senhor, eu quero trabalhar essa área, porque agora eu estou vendo até os meus filhos já dando frutos. Né? E se os frutos estão aí, o que a gente sempre diz? As raízes estão presentes, as raízes estão fortes, firmes e dando fruto. Então, se existem frutos ocorrendo hoje, com certeza existem raízes também, fortes, firmes, que precisam ser arrancadas e trabalhadas. Então, quando essa pessoa vem e diz, essas são as situações que estão acontecendo, é na área sexual,
é na depressão, é numa mudança de comportamento. E claro que ali nós temos a adolescência, nós temos todos aqueles sentimentos, todos esses... o nosso organismo está passando por situações muito complicadas, complexas, né? Toda uma explosão. Então nós temos que levar tudo isso em consideração. Mas ela pôde observar que sim, na história de vida dela, ela também lidou com a depressão. A história de vida dela demonstra pecados sexuais também presentes. Então essa é a evidência, esses são os frutos. Se por acaso a gente fizesse uma ministração, não com o filho, com a mãe. Se a gente fizesse essa ministração com a mãe, com o pai, para cancelar esses legados hereditários. Mas aí as pessoas diziam o seguinte: já que graças a Deus eu já lidei com isso. Já pedi perdão, nossa, já fiz tanta coisa. Mas a gente nunca parou e perguntou: Espírito Santo, tem mais alguma legalidade na mão do inimigo? Talvez nessa área, né? Nessa área dos pecados hereditários. Qual a segunda área que a gente vai atrás? Quais são os falsos conceitos? Né? Os falsos conceitos, eu estava falando hoje de manhã, eles não estão aqui só na mente, eles habitam aqui, mas eles vêm aqui, ó, do nosso coração. É ali que eles habitam e que eles reinam e que eles foram estabelecidos. Então, Senhor, nessa área da depressão, quais são as crenças que eu tenho? Quais são os medos que eu tenho aqui? Medo, né? Ou, às vezes, até mesmo julgamentos que eu tenho nessa área. Contra a minha mãe, contra o meu pai, contra as pessoas. Depois as feridas, né? Quais são as áreas que necessitam ser trabalhadas? Então essa mãe começa a falar, teve muitas situações, além, claro, dessa adoção que ela teve que passar, ter sido dada para adoção, todo esse histórico de dor e de decepção. Muitas vezes existe até mesmo uma ira contra Deus. Por que Deus permitiu isso? Se Deus está comigo, por que isso está acontecendo? Eu sirvo a Deus. Sabe, existem sentimentos, situações que precisam ser lidadas com o Senhor e trabalhadas com Ele. Para daí, então, poder dizer, agora vamos mandar embora esses espíritos, essa opressão demoníaca, é tirar as legalidades. O fato é que muitos de nós não queremos fazer esse trabalho duro. Porque preciso dizer, isso é um trabalho. Sabe? Não é alguém botar a mão na tua cabeça e dizer, sai no nome de Jesus e amanhã tu já está livre. Pelo poder do nome de Jesus e pela autoridade da pessoa que ora por ti, os demônios precisam sair. Mas se eles têm legalidade, eles voltam amanhã. Eles têm uma cama quentinha. E olha que interessante. E não é esse exemplo só. Muitos exemplos. Onde pessoas tiveram uma situação difícil. No caso dessa menina foi a mudança, o abandono pelos amigos, o distanciamento do irmão, onde ela ficou sozinha completamente. Essa é a sensação, eu estou sozinha, ninguém é por mim, né? E muitas vezes é nesse momento de fragilidade que Satanás pega aquela legalidade, aquele escrito de dívida que existe contra nós, e que ainda está ali, que ainda não foi entregue na cruz, e ele consegue vir e atuar. Gente, quando eu falo, eu tenho realmente falado sobre Satanás, seus demônios, toda essa estrutura, não como, meu Deus, que medo, mas quanto mais vocês escutam falar disso, menos vocês ficam naquela, ai meu Deus, não. Satanás, o Senhor já resgatou todo o poder da morte e do inferno, ele já venceu. Tetelestai, está consumado completamente. Agora, quando eu preciso lidar ainda com legalidades, eu vou lá e eu aproprio esse sacrifício de Cristo naquela área específica. Claro que tu és salvo, claro que eu sou salva, mas nós ainda temos áreas que Satanás tem como botar o dedo dele, por causa dessas áreas que eu acabei de falar. Então, é trabalho duro mesmo,
É ter que olhar e dizer, Senhor, vamos trabalhar aqui. Espírito Santo, começa a trazer na minha mente. Começa a me mostrar, eu estou vendo os frutos. O fruto na minha filha é a depressão, essa identidade sexual deturpada, esse engano. Essa é a palavra, um espírito de engano vindo sobre os filhos, né? O engano do mundo. E aí o que começa a acontecer? Eu preciso começar a ver esses frutos para eu também depois dizer o seguinte, ok, Deus, então tá aqui, Espírito Santo me mostra o que mais. E aí, como eu coloquei lá no meu stories, tu pode ir lá ver, faz um print, tu vai confessar. Senhor, eu confesso, realmente existem pecados sexuais, existe sim pecados de depressão. Por que eu chamo depressão um pecado? Porque vem sobre nós e nós abraçamos aquilo. Tu entende? Nós recebemos. Não é nosso, mas nós abraçamos. Por quê? Porque a gente é mal? Não. Porque a gente está num momento de fragilidade. Mas querendo ou não, tudo isso são pecados. Então eu começo a dizer, Senhor, eu confesso o pecado sexual, eu perdoo os meus pais, eu perdoo os meus avós, talvez eu nem sei o que houve, mas eu estou vendo os frutos. É através deles. Eu confesso, eu renuncio, eu peço que tu me perdoe pelos que eu entrei, né? Por aqueles que eu escolhi entrar. Talvez relacionamento sexual antes do casamento, talvez foi inúmeros parceiros, talvez foram outras aberrações sexuais. Não tem problema, Senhor, está tudo aqui na cruz do Calvário. Todos esses escritos de dívida que Satanás tem como chegar e atingir os meus filhos, está aqui. E aí então eu começo a renunciar, eu renuncio os pecados sexuais da minha vida, eu renuncio a pornografia, eu renuncio ali toda a identidade sexual deturpada, eu renuncio todo o engano. E Senhor, eu recebo de Ti. E aí tu escuta. Senhor, eu recebo. E aí tu recebe, tu escuta as bênçãos dele sobre ti. E aí tu parte para a segunda área. Quais são os falsos conceitos? Deus, o que está ali dentro que eu tenho crido? Que a circunstância não vai mudar, que eu estou sozinho, que nada vai ser diferente. Entende? Essas coisas acontecem. Para daí então, Senhor, aqui estão as feridas, as situações difíceis da minha vida, e que eu abri portas para amargura, para o ressentimento, para a dor, para a falta de perdão, para a solidão, para a depressão, por causa dessas feridas. Para depois eu poder dizer demônio de depressão, isolamento, tristeza profunda, saia. Gente, são questões espirituais que eu e você, como pais, temos responsabilidade e mais do que responsabilidade, autoridade para trabalhar. Então, talvez a pergunta, na verdade, para esses pais, para nós é: será que nós não estamos tentando terceirizar esse trabalho porque a gente não acredita que nós podemos fazer isso? A gente não acredita na autoridade no nome de Jesus que nós temos? Nós não acreditamos que está investido sobre nós essa autoridade de ministro sobre os nossos filhos? E aí a gente busca alguém que, outra pessoa pode fazer isso por mim. E às vezes nós precisamos. Eu vou dar aqui um caso diferente, né? Um caso onde normalmente tu vai precisar de um ministro talvez para te ajudar. Normalmente quando tu trabalha com adoção, realmente, às vezes houve consagrações demoníacas, às vezes houve coisas tão profundas, de um abandono tão profundo, que tu vai precisar de ajuda de um ministro, de ministração, até mesmo dos ministros ROF, para tu conseguir quebrar algumas dessas legalidades. Agora, para a maioria de nós, que vocês, e na verdade o nosso trabalho não vai ser nem com o filho, vai ser contigo, para que tu possa saber quais os passos que tu pode andar.
E à medida que essa adolescente ela entra nesses pecados, agora ela também se torna responsável por eles. Tu tem um tipo de autoridade sobre ela, que é o suficiente, que é maravilhosa, mas tu precisa entender, quando nós começamos a entrar para dentro, né, de alguns dessas situações, é isso que acontece, nós precisamos lidar. Alguém pediu para entrar aqui comigo. Tu tem alguma dúvida? Me avisa aqui se tu quer entrar, Najla Borim. Se tu tem alguma dúvida, não tem o problema de tu entrar comigo, faz a tua pergunta, live mesmo. Caso não tem problema, já estou nos finalmente aqui, falando um pouquinho se nós ministramos crianças e adolescentes. E para ti, papai, mamãe, ministro, o que tu pode fazer? Né? O que tu pode fazer? Então me avisa se tu tá querendo entrar ou não. Gente, ficou alguma dúvida? Coloca aqui no comentário, diz aqui para mim se tu tem alguma dúvida sobre essa live, sobre ministração de crianças, de adolescentes. Se tu pegou agora na metade, volta lá depois para assistir de novo e olhar. Povo, Deus abençoe. Amanhã nós vamos estar aqui novamente, temos outra live e quinta também. Então essas semanas são corridas. Vão lá no meu story, tá? Respondam as perguntas, mandam um direct para mim. Quanto mais vocês falam, as dúvidas de vocês são essas que eu e o Marcelo temos vindo aqui e trabalhado com vocês. Certo? Um beijo, Deus abençoe. Volta e assiste novamente. Um beijão.